O plenário do Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento do recurso extraordinário sobre o compartilhamento de dados financeiros pelos órgãos de controle com o Ministério Público e autoridades policiais sem autorização judicial. A repórter Carla Lucena acompanhou e traz ao vivo outros detalhes da sessão. Oi, Carla. Boa noite. Oi, William, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o Jornal da Justiça. Hoje tivemos aí mais uma sessão, lembrando que esse julgamento começou nas sessões da semana passada e hoje então tivemos o voto de mais 4 ministros e juntando com os outros votos, temos aí 6 ministros que já se manifestaram sobre este caso. Bom, aqui no plenário do Supremo há uma discussão e ainda, por mais que já tenhamos aí 6 votos, não há como se dizer que já há uma definição em relação a este caso. Isso porque os ministros estão discutindo 2 pontos específicos. Por exemplo, os dados do antigo COAF, a atual Unidade de Inteligência Financeira, eles podem ser compartilhados e há que haver aí algum limite no compartilhamento dessas informações? Bom, o relator ministro Dias Toffoli diz que há que limitar, por exemplo, os dados, que não há que limitar o compartilhamento desses dados, mas ele estabeleceu aí algumas balizas para o compartilhamento dessas informações. Já em relação à Receita Federal, ou seja, os dados do fisco dos contribuintes, como declarações de imposto de renda, extratos bancários de movimentação financeira, a gente já tem 5 votos dizendo que o compartilhamento com o Ministério Público e autoridades policiais deve ser irrestrito, ou seja, em caso de comprovada movimentação ilícita, o Ministério Público teria acesso a todos os dados. Bom, hoje a sessão plenária começou com o voto do ministro Edson Fachin. Vamos ver. Terceiro a votar, o ministro Edson Fachin disse que os dados obtidos pela Receita e que indicam movimentação financeira irregular podem ser compartilhados com a polícia e o Ministério Público. Ele também considerou possível o repasse de todos os dados, como extratos de bancos e declarações. Se é lícita a coleta de informações pelo fisco, e se essas mesmas informações indicam a prática de infração penal pelo contribuinte, não é incompatível com o sistema jurídico a tese por meio da qual se almeja que ao agente público seja vedado encaminhar a integralidade desses elementos à autoridade pública específica e competente para deliberar acerca da deflagração da persecução penal. Já sobre os relatórios do antigo COAF, o ministro destacou que o compartilhamento com o MP é legítimo e ainda que os documentos podem ser usados como provas. Em tese, o RIF pode funcionar como fonte de convencimento do juiz, circunstância a ser valorada nos autos a tempo e modo e, sendo o caso, se houver processo penal, no transcurso do devido processo penal. Ademais, os recebimentos de informações dos setores obrigados, dando conta da possível ocorrência de transações atípicas, assim como a geração e disseminação dos RIFs, devem ser realizados mediante sistemas eletrônicos de segurança com certificados e registro de acesso. O ministro Barroso defendeu que não há quebra de sigilo no repasse de informações da Receita para o Ministério Público. Ainda ressaltou que é preciso evitar mais uma etapa burocrática para impedir o avanço das investigações. Não acho bom para o país, não acho bom para a Justiça e não acho bom para o Supremo, nesse quadro e nessa quadra que o país vive, criar dificuldades e entraves burocráticos para o combate à alta criminalidade. Todos os atos desses procedimentos devem ser formais. A comunicação pela instituição financeira, a requisição dos documentos pela Receita Federal e o encaminhamento ao Ministério Público. Não há espaço para pedidos informais, curiosidade, bisbilhotice e muito menos perseguição. O ministro Barroso deixou o placar em 3-1 para que os relatórios de informações financeiras do COAF também sirvam como provas em uma investigação penal. Tendo em vista que essa matéria é importantíssima para o enfrentamento da lavagem do dinheiro e o cumprimento de obrigações internacionais do Brasil, eu vou aderir à conclusão que foi esposada, que foi apresentada pelo ministro Alexandre de Moraes. Talvez possamos, eventualmente, ao final do julgamento, fazer um retoque aqui ou ali, mas a ideia central eu estou de acordo, que é a seguinte: é constitucional
o compartilhamento, tanto pela unidade de inteligência financeira, dos relatórios de inteligência financeira, quanto pela Receita Federal do Brasil, da íntegra do procedimento fiscalizatório que define o lançamento do tributo, com órgãos de persecução penal para fins criminais que deverão manter o sigilo dos dados. No caso do casal condenado por sonegação fiscal e que dão base ao julgamento do recurso, os dois ministros votaram para afastar a decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região e restabelecer as condenações. Bom, em seguida votaram então a ministra Rosa Weber e o ministro Luiz Fux. Eles acompanharam essa corrente majoritária que diz aí sobre o compartilhamento na íntegra de documentos da Receita e também do COAF quando há indicação aí de crimes, principalmente os de lavagem de dinheiro. O julgamento não foi finalizado hoje, volta na sessão de amanhã à tarde com voto inicialmente da ministra Carmen Lúcia. E agora vai com você, William. Ok, Carla, obrigado pelas suas informações.